Olá, boa noite. Estamos aqui começando, hoje dia 1º de agosto, às 19 horas, começando a live e o tema... Por que eu não caso, né? Nós vamos trabalhar esse tema, a gente queria muito que você participasse, que você pensasse. Essa é uma questão de pessoas que têm dificuldade de assumir compromissos, de assumir relacionamentos, pessoas que veem circunstâncias acontecerem de uma maneira estranha e que acabam não entendendo porquê e assumem um rótulo, né? O rótulo de que não consegue se vincular, que não consegue desenvolver esse tipo de relacionamento próximo. Então a gente queria muito pensar sobre isso, refletir sobre isso e queríamos que você também chamasse as pessoas para estarem conosco, para pensarem. É um assunto muito sério, um assunto que mexe com muita gente, é um assunto que faz a gente pensar. É um assunto que pode mudar a vida das pessoas, né? A gente não quer que as pessoas se sintam mal sendo solteiras, mas a questão é que muitas pessoas gostariam de ter um casamento, de ter um relacionamento, e elas não conseguem estabelecê-los. Tá, e aí a gente vai estar vendo um pouco o que está fazendo, né, com que homem ou mulheres, que eles não conseguem se relacionar, não conseguem firmar, né, num relacionamento. E a gente já começa primeiro falando boa noite, né? Fátima está nos cumprimentando aí. E a gente queria estar lembrando você que nós somos parte de uma família, né? Essa família tem histórias e essas histórias nos influenciam. E às vezes nós estamos numa situação por repetir histórias, né, de pessoas também da nossa família. Às vezes eu não consigo me relacionar, aí você vai ver, olha, minha tia também não conseguia, o meu tio também não conseguia, e a minha mãe não conseguiu ficar casada. Então, às vezes, os relacionamentos, eles vão se repetindo como um padrão, né, na família. E isso é um dos motivos porque eu não consigo me casar, eu não consigo me relacionar por lealdade, né, à minha família, por lealdade a alguém que também, por exemplo, vivia uma vida sozinha ou sofrida, e essa pessoa também queria se casar. Então, por lealdade, eu vou repetindo a mesma história, né? Isso é uma das coisas. Então a gente tem aí uma análise do nosso sistema. O nosso sistema, ele dá sinais claramente daquilo que está se repetindo. A gente precisa olhar para trás sempre com os olhos bem atentos, para que a gente possa perceber. Percepção significa uma capacidade de enxergar coisas que até então estão ocultas, estão escondidas, estão disfarçadas, e que muitas vezes as nossas percepções, elas vão de encontro àquilo que nós achamos que é verdade. O desenvolvimento da percepção é alguma coisa extremamente valiosa, poderosa. Por quê? Porque eu saio do lógico, eu saio do entendimento, e eu passo a ver que nos relacionamentos há muitas coisas que vão muito além do entendimento. As nossas reações, a nossa forma de agir, ela é muito mais ampla, muito mais complexa do que simplesmente uma lógica humana. Então eu tenho reações muitas vezes que são absolutamente inaceitáveis, mas eu não sei porquê, existe um fator lá dentro. Pode falar. E aí, o Luiz falando sobre isso, então a gente tem que perceber, conhecer, né, o que então está envolvido, o que está ali dentro, né, como o Luiz está falando. Porque a hora que eu começo a ter uma luz, né, do onde eu estou, talvez a gente pode dar o nome de nem engarranchada ali, repetindo as histórias. Se eu começar a perceber isso, sem julgar a minha família, sem condenar aquela pessoa, sem falar mal daquela pessoa, mudando a minha postura em relação a minha família ou aquela pessoa específica que eu estou repetindo, porque às vezes a gente repete não porque a gente acha bonito, mas muito pelo contrário, às vezes porque a gente julgou, porque a gente condenou, porque a gente achou que aquela pessoa foi muito ruim, e aí a gente fica preso naquela situação, né? A palavra de Deus até diz, da mesma forma como eu julgo,
eu serei julgada, quer dizer, eu vou viver também as mesmas questões, né? Então, como é que eu saio dessa situação? Então na minha família tá tendo muito isso. As mulheres, várias mulheres, elas ou se casaram e se separaram, ou não se casaram e não conseguem achar alguém que as façam sentir amadas. Então eu começo como é que eu devo fazer? Eu percebo que tem isso, e eu percebo que eu estou vivendo a mesma questão, e aí eu mudo a minha postura. Qual que é a minha postura? Entender que as histórias delas, né, foi a que elas puderam viver, foi o melhor que elas puderam viver, foi a história delas. E eu, sem condená-las, sem julgá-las, é como se eu estivesse assim, pedindo dentro do sistema, dentro da alma, dentro das emoções, né, uma permissão, né? Como se fosse uma permissão. Olha, eu vou seguir em frente, eu vou ser diferente, mas mesmo sendo diferente, eu vou respeitar a sua história, eu vou respeitar o que você já viveu, entendendo que foi o seu melhor, né? E não que tivesse que ser diferente. Inclusive, também cabe dentro dessa linha de raciocínio a questão de uma visão de antagonismo, de guerra de sexos, né? O feminismo hoje ele tem trazido para as mulheres um peso muito difícil de carregar. Por quê? Porque você trata o homem como um concorrente, um inimigo, alguém que veio para te explorar. E, de fato, existiram injustiças no passado, pode ter havido abuso no passado, pode ter havido relações violentas. Isso é possível de ter acontecido e isso a gente sabe que aconteceu. Agora, como é que nós vamos, como diz, mudar essa história? Eu não preciso viver a mesma coisa, como a Lívia colocou, que a minha avó viveu, a minha bisavó viveu, que a minha mãe viveu. Quando eu falo o seguinte, olha, eu não quero mesmo homem, eu não quero me relacionar, porque eu faço uma ideia, eu desenho na minha mente uma lógica de que todo homem não presta, todo homem é violento, todo homem é explorador. E eu critico, na verdade, todas as mulheres que se mantêm casadas. Eu enxergo o casamento como um fardo, como um peso. Eu enxergo a maternidade como um fardo, como um peso. Ou seja, as mulheres elas vão construindo suas histórias baseadas em experiências ruins e sendo profundamente incitadas pela cultura que existe em relação à violência contra a mulher. Nós somos absolutamente contra qualquer tipo de violência, nós não concordamos com violência. Agora, o fato de que ela tenha ocorrido no passado, na história da sua família, isso não pode ser uma algema que te prende numa situação que você poderia viver e pode viver diferente. Então isso que o Luiz está falando realmente diz assim, você está vivendo a história que não é sua. Você está vivendo a raiva que talvez fosse lá da sua avó com alguém que, né, que maltratou ela, ou do bisavó, ou de uma tia, ou de um tio. E aí a gente continua com a raiva dos homens, e que os homens não estão fazendo isso agora. Às vezes, inclusive a gente vê, né, os homens hoje, eles são gentlemen, eles estão entendendo as coisas, eles percebem, né, eles raciocinam, eles estão com esse entendimento da forma de cuidar da mulher. Mas aí a gente ainda está com a história do homem lá de trás, que era aquele machismo, né, que machucava mesmo a mulher. Mas aí a gente perde a oportunidade de estar com aquela pessoa, com aquele homem agora, porque nós estamos vivendo a história que veio lá de trás. A raiva que eu, né, não é nem eu que tenho a raiva, não, mas eu trago como se eu tivesse que viver a raiva, resolver uma questão. E outra coisa, nós somos menores. Aquelas pessoas que vieram antes da gente, os nossos pais, eles são maiores, eles viveram naquela situação, naquele momento, e eles sabem, e eles souberam, né, lidar com aquilo, tanto que nós estamos aqui hoje. Né? Nós conseguimos. Então a gente precisa de separar a história de alguma mulher que sofreu algum casamento que não foi legal da nossa agora. E aí perceber assim, não, então eu posso fazer diferente se eu respeitá-los, né? Então cabe aí um posicionamento daqueles que vieram antes, dos avós, da mãe, de não querer que os seus filhos, que os seus netos vivam a mesma coisa. A gente está fazendo uma abordagem
multifocal aqui. Nós estamos trabalhando com aquele que não consegue casar, mas também dentro desse contexto relacional, a gente não pode deixar de abordar a figura do pai, da mãe, da avó, do avô, que ficam tentando, de alguma forma, criar essa guerra. Eles ficam querendo dizer o seguinte: olha, se você se casar, se você se relacionar, você está contra mim. Então, eu preciso que você, minha neta, eu preciso que você, minha filha, viva o mesmo contexto que eu, para que eu me sinta confirmada, afirmada, e para que eu... Isso, às vezes, é bem imperceptível, né, Bebel? Às vezes a mulher, a mãe, a avó tá fazendo isso, ela nem sabe que tá mas ela, no fundo, ela sente um prazer imenso de ver a filha fora daquilo que a filha gostaria. Esse tempo atrás eu conversei com um rapaz, e ele se separou agora, e a esposa dele tem 2 irmãs que são separadas, e a mãe a sogra, a ex-sogra dele também é separada. Então foi acontecendo, primeiro a sogra separou, depois uma irmã, depois outra irmã, depois chegou no casamento dele. Então ele falou assim para mim: Luiz, ela não consegue fugir daquilo que a mãe dela acha que os homens são, a expressão que ele usou, o próprio Satanás, né? Então a mãe, ela fica instigando a filha no sentido de que casamento não é bom, casamento não vale a pena. Que homem grosso, não presta, que homem é só exploração. Então, essa lógica, ela precisa, eu como pai, eu como mãe, eu como avô, eu preciso liberar a minha filha, liberar o meu filho, e não querer que eles vivam a mesma coisa que eu, isso só para provar que eu estou certo, só para provar que o meu jeito de agir está certo. E eu repito, às vezes os pais, os avós fazem isso sem perceber que está transmitindo essa crença e esse padrão. Então o Luiz está falando que a gente tem que acordar, a gente tem que estar vendo o que está acontecendo, então, aqui, para que as coisas não repitam e a gente possa falar assim: ó, filho, siga em frente. Que às vezes os nossos filhos, né, eles ficam olhando para a nossa história, ou às vezes nós não conseguimos casar porque nós estamos ali olhando a história dos nossos pais, ao invés de eu olhar para frente, eu estou ali tentando resolver o problema conjugal dos meus pais. Quantas meninas, né, jovens adultas, que elas estão paralisadas, estão dentro de casa, na casa dos pais. Por quê? Alguns motivos. Um dos motivos elas sempre perceberam, elas acham assim: se eu sair daqui, os meus pais vão separar. Porque quando eu estou aqui, eu estou fazendo essa ligação, né, deles, eu estou fazendo como se elas fossem maior, como se elas pudessem entrar no relacionamento conjugal. Elas estão entrando, só que quando elas estão entrando, porque elas não conseguem olhar para a vida delas, elas estão olhando só para a vida dos pais, elas não conseguem seguir em frente, não conseguem se casar, né? Ficam ali, é como se estivesse num barro ali, né, ali na casa, e não conseguem sair. Porque elas têm que ficar cuidando do pai e da mãe. Ou então, talvez, porque que elas estão ali cuidando do pai e da mãe, né? Porque elas têm medo dos pais não se casar, não conseguirem estar juntos. Ou então porque ela pode estar condenando essa mãe, achando assim: não, minha mãe não dá conta de estar bem com meu pai, então eu tenho que ficar ali para cuidar, né, do meu pai. Ou falando mal do pai também, né? Achando assim que o pai não dá conta, que o pai é fraco, e aí ela não consegue olhar para um outro homem, porque quando ela olha para um outro homem, ela tá vendo a figura fraca que ela colocou na cabeça do pai, pensando: não, vou repetir essa história, né? Então isso nos empurra também da mesma forma, mais uma vez, na direção dos pais, para que eles possam perceber aquilo que eles de fato, inconscientemente, mas consistentemente, constantemente têm trabalhado na vida dos filhos. Ou seja, eles têm dito o seguinte: olha, não se case porque eu vou cuidar de você, você vai ficar aqui sempre, você é minha filhinha do coração, ou você é o meu filho do coração. Aliado a isso, a gente tem hoje uma cultura, né, do descompromisso. Isso é uma realidade incontestável. As pessoas hoje, o casamento, ele tem sido profundamente combatido e tem sido apontado como um fator que impede a pessoa de viver o melhor na vida profissional,
na vida financeira, o que é absolutamente inverídico, né? O que a gente percebe é que as pessoas, quando assumem compromissos, elas têm uma postura muito mais responsável e administram melhor as suas próprias finanças. Elas são tomadas de um desejo de prosperidade mais consistente, elas têm uma capacidade maior de não gastar dinheiro à toa. Isso é tão interessante, mas o papel dos pais nisso aí é extremamente importante, né? A gente conhece alguns exemplos de filhos ou filhas que ficam em casa e que o pai, na verdade, acha o máximo. Só ele não fala isso, né? Ele não fala e assim, às vezes, meu amor, você não vai se nem percebe casar. que tá gostando também, né? Exatamente. Mas ele fala assim, cara, eu acho tão bom minha filha morar aqui comigo, eu acho tão bom meu filho morar aqui comigo, né? E você acaba criando dentro do que depender de você até uma dependência financeira. Você fala para ele, nossa, você pode guardar seu dinheiro porque eu te ajudo. Então você vai fazendo com que a pessoa não alce o voo da maturidade, do ser adulto, de dar continuidade à vida, porque dentro dessa lógica, se nós, como sociedade, caminharmos nessa direção, vai acabar, né? A própria sociedade vai acabar. Nós vamos envelhecer, nós não viveremos projetos que sejam aqueles que nos fazem sentir úteis, importantes, nós não teremos filhos, nós não deixaremos para a próxima geração aquilo que é bom. Então nós vamos, na verdade, criar um hiato, nós vamos criar um buraco no meio de uma corrente que a vida vem fluindo, nós vamos dizer, não, a partir daqui não segue mais. Eu vou parar, eu não quero me casar, eu quero viver uma vida de conforto, uma vida de não compromisso, eu não quero ser obrigado a me esforçar, a me disciplinar. Essa é a mensagem que o seu filho ou a sua filha entendem quando você estimula a vida dele a uma falta de compromisso, a uma falta de como que ele vai encarar a família, como que ele encara o casamento, como que ele encara o fato de assumir responsabilidades. Isso é extremamente importante. Muitas vezes o homem, né, o rapaz, ele fica ali cuidando da mãe, né? A gente conhece várias pessoas que eles, não, agora eu tenho que cuidar da minha mãe. E ele fica ali dentro de casa, né, porque ele acha que ele é o homem, o grande, que vai cuidar da mãe, mas ele não percebe que ele não consegue ser esse grande na própria vida dele. Porque o homem e a mulher, eles se complementam. Não é o filho que vai complementar a esposa do pai dele, não. Né? A mãe dele. Não é o filho. O filho, ele tem que entender que ele tem para receber dessa mãe. E ele não é a razão da vida dessa mãe, não é o grande, não é aquele homem, né, que vai responder, mas também porque os pais não demonstram confiança, não permitem que eles, né, como o Luiz falou, que eles saiam. Às vezes a mãe, ela super protege. E para nós construirmos a nossa casa, a nossa família, tem risco. Nós precisamos de ir, né? Nós precisamos de que os nossos pais confiem na gente. Agora, se eles não confiam, eu preciso de receber o que eles me deram e seguir com o que eles me deram. Com certeza que o que eles nos deram nos capacita a construir alguma coisa. Só que se a gente ficar olhando, reclamando, porque meu pai tinha que me dar mais, minha mãe tinha que dar mais, eu fico ali querendo só beber daquela água ali. E eu não consigo, porque quando eu reclamo, eu não consigo achar as coisas boas e aí eu não vou para frente. Então, muitas vezes o rapaz, ele tá ali naquele lugar porque ele não confia nele, porque ele não conseguiu receber dos pais, né? Ele não conseguiu perceber que os pais deram para ele, né? E ele acha que ele não tem nada para seguir em frente, então ele pensa assim, a única pessoa que gosta de mim aqui é minha mãe, então eu vou ser o grande aqui, o importante nesse lugar. E aí ele não consegue seguir em frente. E é interessante também, assim, que o homem, ele, como a gente está falando sobre isso, ele precisa de ser admirado, né? O homem, ele precisa se sentir admirado. E, em contrapartida, ele nunca consegue ver uma mulher que o admira, uma moça, né, da idade ali, né, do relacionamento que o admira. Então, a mulher, na verdade, ela precisa de aprender, sim, que ela tem que admirar e demonstrar a admiração, porque esse homem, ele está esperando ser admirado, tanto que ele está lá em casa, na casa dele, com os pais dele, porque é ali que ele acha que alguém o admira, né? Então, a mulher, né, um segredinho aí, ó, uma direção,
né, uma dica. A mulher, se você quer mesmo, né, se casar, se você quer mesmo, né, ter a vontade de ter esse relacionamento, você precisa de ver em alguém, ver em um homem o que ele tem, né, porque às vezes você está focado só no seu pai e na sua mãe, você não consegue ver nenhum homem do seu lado, certo? E ao você ver e conseguir tirar daquela visão algo que você admira, admire, mostre essa, né, essa admiração, porque a partir do momento que você mostrar admiração, você está se abrindo para que ele chegue até você, porque o homem ele não tem coragem de chegar se ele não sente que ele é admirado, que ele é respeitado. A palavra de Deus fala, né, que nós precisamos de respeitar o outro. E assim, quando a gente respeita, a pessoa acredita, aí ele chega perto. E a partir daí, mulher, se você demonstrou essa admiração, esse respeito, você vai conseguir complementar essa pessoa, né? Porque aí vocês estão juntos, aí vocês vão complementar um ao outro. É importante que o homem também saiba que ele precisa assumir uma postura de alguém que lidera. E é importante que a gente destaque que liderança não significa que alguém é maior do que o outro, mas significa papel diferente. E isso é extremamente importante no relacionamento de homem e mulher. Uma mulher, ela quer ser cuidada, ela quer ser amada, ela quer ter os olhos de um homem sobre ela. Ela quer saber se ele efetivamente a protege, se ele tem esse olhar de cuidado, porque é muito agradável para a mulher sentir que ela faz parte de uma preocupação dele e que ela é a prioridade dele. Então o homem, quando ele expressa essa preocupação, quando ele se mostra alguém capaz de assumir responsabilidades, quando ele se mostra alguém que vai na frente, que serve de anteparo às dificuldades, quando ele se põe para vencer desafios, ele acaba atraindo esse olhar feminino de mulheres que querem efetivamente caminhar junto. A mulher, quando ela não sente essa vontade de ser cuidada, de ser amada e de ter um homem para que ele possa ir na frente dos desafios, porque a mulher, ela constrói, ela fortalece um lar e ela faz com que um homem tenha a condição de vencer lá fora, né? O papel feminino é extremamente relevante e a palavra de Deus é clara nesse sentido. A mulher sabe, edifica a sua casa. Então o homem, sabendo dessa dinâmica feminina, ele precisa se mostrar alguém que ele toma a iniciativa, ele se mostra disponível, ele se mostra alguém solícito para transmitir esse cuidado, esse amor, que na verdade é o cuidado e o amor de Deus para nós. Então, o homem, quando ele se deixa ser sem inconsequente, quando ele não assume a maturidade, quando ele tem atitudes de fuga em relação à responsabilidade, ele tira completamente da mulher o desejo também de estar junto. Isso é óbvio. Então, uma mulher que olha para um homem vacilante, titubeante, um homem que não se declara como alguém pronto, disponível para enfrentar, para vencer, para trazer esse consolo, essa força, essa segurança, a mulher, ela não vai querer estar junto. Então, quando a gente tem por que eu não caso, em primeiro lugar, se eu sou homem, por que eu não caso? Eu preciso realmente ver qual é a minha postura diante da vida, diante dos desafios, o que eu tenho aprendido. Meus pais têm me estimulado a crescer nessa direção, ou eles têm me guardado, me dado muita proteção e não têm permitido que eu cresça. Eu tenho que, em certos momentos, dar um grito de independência, no sentido de assumir responsabilidades, assumir propósitos, saber que eu sou alguém importante, que eu sou a continuação da geração dos meus pais. A vida passa por mim, eu preciso formar os meus filhos. Ter filhos é algo sadio, saudável. Assumir essa responsabilidade é algo que é muito importante para que eu me sinta bem como homem. Agora, para então assumir isso, você precisa de encontro então com o seu pai, né? Às vezes você está ali reclamando do seu pai, não tem um contato com o seu pai, não tem um respeito,
né, pelo seu pai, você não consegue receber o ser homem. Então, para você ser homem, vá de encontro ao seu pai. Honrar o seu pai. O que é honrar? É entender que o seu pai tem as histórias dele, que ele viveu o seu melhor, é respeitar sem querer mudar, sem querer transformar o seu pai, e vai lá aprender, vai aprender com ele o que é ser homem. É com ele que você vai conseguir ser homem e encontrar com a mulher, né? Na sua mãe você aprende a servir, porque a mãe, ela ensina a servir. A mãe é aquela primeira pessoa que serviu você, né? Então vá na sua mãe, você é homem, vá na sua mãe para aprender a servir, mas fique ali no seu pai, entre em contato com o seu pai para aprender o que é ser homem, né? O que é receber dele, né? O que é seguir em frente. Pega e segue em frente. Se você ficar ali reclamando, seu pai não fez isso, meu pai não fez aquilo, minha mãe não fez aquilo, aí você está olhando para a sua família de origem. Quando a gente fica olhando para a nossa família de origem, a gente não consegue seguir em frente. E também a mulher tem que saber disso, que ela precisa de olhar para frente, ela precisa de admirar um homem, parar de reclamar do seu pai e da sua mãe. Vá também aprender com a sua mãe o que é ser mulher, né? Aí você tá ali brigando com a sua mãe, querendo ser a mulher que vai suprir o seu pai, e você tá perdendo. Você tá perdendo o que você pode aprender com a sua mãe. Você precisa disso dela, para você encontrar alguém que vá te complementar também. Quer dizer, para assumir isso é muito interessante, é profundamente geracional. Eu estou falando para alguém que quer se casar, e eu estou falando para alguém que tem um filho ou uma filha que quer se casar ou que não quer se casar por causa da minha influência. E por que eu não quero que os meus filhos casem? Então eu também preciso voltar lá nos meus pais, eu também preciso me tratar, eu preciso ver que eu posso ter condenado meu pai pela forma como ele me tratou, eu tinha uma expectativa muitas vezes de ser mais protegido, eu critiquei minha mãe porque minha mãe deixou meu pai ser alguém violento. Então existem muitas hipóteses, então eu tenho que voltar lá atrás e falar o seguinte: olha, eu não sou juiz dos meus pais, eu não tenho missão de julgar o que os meus pais fizeram, se é certo ou errado. O que eu vou é agarrar neles, eu vou pegar o que eles têm para me dar. Eu já tenho fisicamente, eu já tenho na minha forma de ser, nos meus dons, eu já tenho deles o que eu preciso. Isso. E aí eu posso fazer com que o meu filho também sinta isso. Eu só vou transmitir aquilo que eu recebi, eu só vou dar o que eu tenho. Então, eu quero que você, que é homem, você que é mulher, então que você olhe para trás e você se resolva também lá atrás. Porque se você se resolver lá atrás, você vai continuar a vida de uma maneira fluida para os seus filhos. Você vai resolver os problemas. Esses dias eu gravei um vídeo, eu gostei muito. Eu falei assim, tem muitas vezes que nós nos sentimos meio que desprezados dos nossos filhos ou não tão importantes. Aí eu perguntei, como que você está em relação aos seus pais? Porque se eu voltar lá, automaticamente, na mesma hora, os meus filhos, eles também vão mudar. Eu gosto muito de lembrar aquele versículo que fala: honra o teu pai e a tua mãe, né? Para quê? Para que você vá bem. Mas o honrar, eu queria que você guardasse muito bem isso. O honrar não é falar pedir benção, não. O honrar é parar de condenar, é parar de queixar, de querer que eles fossem diferentes, e é simplesmente receber o que veio, o que pode, sabe? O que veio do jeito que eles puderam fazer, do jeito que chegou até você. Por quê? Foi o nosso Deus quem escolheu os nossos pais. Então, para eu ser essa mulher, Deus precisou de usar o meu pai e a minha mãe, para que eu pudesse me unir ao Luiz, que recebeu também dos pais dele, né, a vida do jeito que ele é, para a gente poder estar junto, complementar, deixar de ficar olhando só a vida dos nossos pais e dar para eles como presente é o fruto. O que eles nos ensinaram
É isso que a gente vai dar de presente para eles. É o nosso fruto, é o nosso continuar. Que seja o fruto, que sejam os nossos filhos, que seja a nossa profissão, mas é o continuar, é o não ficar parado, preso, olhando só para eles, sem conseguir seguir em frente. Casar, não é todo mundo, não é obrigado a casar, mas é algo que dá a continuidade, né, da vida, a continuidade da família, é o que Deus também preparou para nós. Quer dizer, nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. A maioria de nós precisa de ter um relacionamento para que possa viver o que Deus tem. Tem pessoas que têm um ministério mesmo de não se casar, tem esse chamado, mas a maioria de nós será mais realizado, será mais feliz, será mais próspero se entender que eu posso estar vivendo fora de um padrão por causa de problemas que eu não enfrento, por causa de limitações que eu tenho. Por eu não estar no meu lugar de filho, né, de estar de companheiro, e porque eu estou querendo cuidar do relacionamento dos meus pais. E a gente tem que estar no nosso lugar apenas de filho para seguir e olhar apenas para frente. Não olhar. Então eu queria que você desse uma pensada sobre isso. Será que eu quero mesmo encontrar alguém? Será que eu consigo admirar esse alguém? Ou será que eu fico só queixando também desse alguém, como eu fico queixando dos meus pais? Porque às vezes na vida da gente, a gente é assim, do jeito que a gente relaciona também com os nossos pais, queixando deles, a gente vai queixar de todas as pessoas também que chegarem até a nós. A gente não consegue ver o melhor neles, a gente não consegue receber deles também, porque nós temos um padrão de queixa, de não admirar, de ficar parado naquele lugar ali. E a gente não consegue seguir. E vocês, pais, né? Confiem. Permita com que os seus filhos possam seguir em frente sem precisar de cuidar de vocês, né? Sem precisar de ficar parado ali. Tá certo, nossa live já chega ao fim. 7h30, 7h31, que você possa nos ajudar a escolher temas, trazer discussões, trazer debates, que a gente quer ser bem prático para que a sua vida, a nossa vida, a vida das pessoas que andam com você possa melhorar. Nós queremos melhorar a sua vida através de princípios, de preceitos que nos farão nos colocarmos no lugar certo e vivemos de uma forma muito melhor, muito mais leve. Ok, então se você quiser fazer que a gente traga algum tema, fazer alguma pergunta, pode mandar lá no nosso, né, no método _fluir, pode perguntar e a gente traz essa live aqui para você. Uma boa noite. Uma boa noite.